ter absoluto discernimento entre o que é a real demanda da população e o que pode ser uma espécie de jogo especulativo da indústria farmacêutica. Entre os vários trabalhos da advocacia pública, talvez um dos mais delicados seja na questão dos medicamentos oferecidos pelo Estado. Um assunto grave que muitas vezes se defronta com dramas pessoais, com pessoas vivendo uma situação limite. Um trabalho de sensibilidade. Para falar sobre esse assunto, Márcia Semer recebe Luiz Duarte de Oliveira. Formado pela PUC São Paulo em 1985, ingressou na Procuradoria-Geral do Estado em 88, depois de 3 anos de advocacia privada. Luiz Duarte de Oliveira é autor de livros e textos jurídicos. Desde 2008, é procurador-chefe da 8ª Subprocuradoria da Procuradoria Judicial e coordenador judicial de saúde pública da Procuradoria-Geral do Estado, desde a criação dessa coordenadoria em 2009. Luiz, é um prazer receber você aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão atual e de tanto interesse como a questão dos medicamentos aí fornecidos pelo Sistema Público de Saúde. Você que trabalha com isso há muitos anos, especializadíssimo na área, então é com muita satisfação que a gente recebe você aqui, viu? Muito obrigado, para mim é uma grande honra estar aqui com você e conversar de um assunto tão interessante e polêmico também, não é? Pois é, nem diga. Luiz, você podia falar para a gente um pouco desse histórico dessa questão de medicamentos, quer dizer, como isso surge no nosso ordenamento jurídico, na Constituição, e a partir daí os desdobramentos um pouco. Você que um especialista. Com a nossa nova Constituição, em 88, nós temos um dispositivo no artigo 196, que começa o dispositivo dizendo que o direito, que a saúde tem que ser assegurada a todos, e esse seria um dever do Estado. A partir daí, no decorrer dos anos, principalmente no final da década de 80, começo da época da década de 90, nós temos o ingresso das primeiras ações em juízo que reclamavam à época os antirretrovirais para AIDS, para o HIV, que na época era algo muito emblemático. Pouco se conhecia sobre a coisa, tinha algum estudo internacional dizendo da eficácia de tal ou qual medicamento. E alguns médicos, alguns advogados extremamente arrojados, definiram aquilo como uma terapia aceitável para determinado paciente em determinado estado. E aí foi o reclamar em juízo que o Estado fosse compelido a comprar e dispensar aquele medicamento. Era o início que se transformou na judicialização da saúde pública, né? A gente chama isso de um início romântico da judicialização. Na época a gente mal entendia efetivamente o que estava acontecendo. Era a primeira vez que as pessoas ingressavam em juízo para reclamar uma prestação positiva do Estado. Até então todo mundo ingressava para reclamar uma indenização, uma reparação por um dano causado. Tudo se resolvia no dinheiro. E, de repente, pela primeira vez, não se quer o dinheiro, se quer algo, um produto, né? No caso, um medicamento. E viu-se que os médicos primeiros, os advogados primeiros, eles tinham razão. Sim, isso acabou se desenvolvendo, né, e se espalhou como... hoje é uma coisa corriqueira alguém entrar em juízo para pedir algum tipo de medicamento. Quer dizer, que era uma coisa, como você disse, absolutamente novidadeira no começo dos anos 90. Justo. Só que daquele início romântico até hoje, nós temos uma mudança que é extremamente perversa e aos olhos do poder público ela é muito prejudicial à administração. Hoje, é como se institucionalizasse uma cultura na sociedade que para ter acesso ao medicamento eu preciso ingressar pela porta do fórum. E então, não é verdade, né, Luiz? Não, de jeito nenhum. Hoje que nós tentamos combater, na verdade, essa avalanche de ações absolutamente desnecessárias, que são ajuizadas por pessoas que desconhecem o que é o Sistema Único de Saúde, que desconhece o arsenal terapêutico que o SUS disponibiliza para a população.
e o Estado se vê refém dessa situação. Mas, Luiz, o que você atribui isso? Assim? Você acha que a busca do judiciário é só um meio mais fácil ou não é o meio mais fácil? Assim, eu acho que as pessoas também buscam o judiciário porque talvez elas não saibam que elas poderiam ter esse mesmo acesso em outro foro, né? No foro administrativo, sem precisar se envolver com a justiça, né? É fato. Só que o que fez o Sistema Único de Saúde para tentar tratar as moléstias prioritárias ou as principais foi estabelecer um elenco de medicamentos que, aos olhos da autoridade sanitária, são reputados eficientes, são medicamentos seguros, que podem ser utilizados pela população e tudo mais. O médico não necessariamente pode gostar do medicamento que foi escolhido, ele pode ter uma preferência própria. Lógico. Ele pode querer prescrever o que é mais novo, o que é colorido, o que é mais bonito. E essa caneta do médico ninguém segura. Então, a liberdade que tem o médico em prescrever faz também com que haja uma dispersão muito grande de prescrições, às vezes da mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. A dipirona sódica que a gente dá para as nossas crianças, a tal da Novalgina. Sim. Existem mais de 120 apresentações diferentes de um mesmo remédio na praça. Se cada médico quer prescrever aquela apresentação, aquela marca que lhe parece mais simpática, não há condição nenhuma de se operar a compra disto. Eu não posso comprar 132 tipos de dipirona sódica para oferecer para a nossa população e manter estoque disso. Não é razoável. Lógico. Né? Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, é médicos que cedem à pressão, às vezes, do próprio paciente, a pressão da indústria farmacêutica para prescrever tal qual marca, se vem com essa caneta sem traves ou entraves, prescrevendo o que quiser e tudo isso desembocando numa ação judicial. Então, o nosso papel hoje tem sido mais no sentido de tentar racionalizar essa pretensão que é levada em juízo. A tabela de medicamentos que é disponível para o cidadão, ela é fixada por quem? Pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde? Quer dizer, quem estabelece o que é direito do cidadão obter para uma dor de cabeça, por exemplo, né? Uma dipirona genérica, não é? Quem estabelece isso? Nós temos o Ministério da Saúde, que ele estabelece um elenco de medicamentos que ele insere em determinados programas. Isso ele obriga que todos os entes, estaduais e municipais, tenham em suas farmácias. Aquisição e custeio é dividido entre todos. Isso não impede que os municípios, por conta de características próprias de cada uma das localidades, incluam outros medicamentos dentro daquele acervo que foi estabelecido pelo Ministério. E é o que fazem também as secretarias de Estado. A Secretaria de Estado de São Paulo, por exemplo, criou uma série de tratamentos que não existiam no Sistema Único de Saúde, mas às vistas das necessidades da população paulista. Sim. Então, eu tenho tratamentos que não existem no âmbito do SUS federal, mas são disponibilizadas. Mas que São Paulo oferece. São Paulo oferece, às custas do seu tesouro, quer dizer, é uma despesa estadual, mas para o tratamento de específicas moléstias ou a disponibilização de específicos medicamentos.
Luiz, você chefia um setor específico de medicamentos, né, de advocacia relacionada a medicamentos na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. A gente prefere chamar de saúde pública. Saúde pública, tá certo. De saúde pública mesmo. E esse setor, na verdade, é um setor relativamente novo dentro da Procuradoria e que surgiu a partir dessas necessidades, né, desse volume de ações, de pleitos de medicamentos no judiciário. Quantos colegas trabalham com você? Quantos procuradores trabalham com com saúde pública, né? E qual tem sido o comportamento do judiciário aí no decorrer dos anos com relação a isso? Bom, esse grupo foi constituído em 2008, numa tentativa de especializar o tratamento e enfrentamento desse núcleo específico de ações judiciais, ações por medicamentos. Então, nós nos compusemos com 13 procuradores de início para enfrentar exclusivamente esse nicho de ações. Era um volume extremamente grande de ações entrando aos borbotões dia e noite, e nós conseguimos, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, instituir um programa piloto. Foi uma experiência que nós instituímos na capital, voltado à redução de litigiosidade. E veja, para atender mais pessoas, alargando o espectro de dispensação, mas com custo infinitamente menor. E nós conseguimos isso. Como? Muito trabalho de uma equipe coesa, que abraçou aquilo como uma verdadeira missão mesmo. Foi muito bonito o trabalho realizado. E fomos conversar com o judiciário, convencê-los de que os abusos precisariam ser coibidos, o desconhecimento precisaria ser clareado, esclarecido, e o Estado tinha uma outra postura em juízo. O Estado seria ético no enfrentamento dessas ações. É isso que eu queria colocar um pouco para você, porque você sabe que eu trabalhei no setor de mandado de segurança e peguei um pouco dessas ações de medicamentos. E nós tínhamos uma linha de defesa no início, né, desses assuntos, muito formal, né, com relação a discutirmos questões orçamentárias, a possibilidade de aquisição desse ou daquele medicamento em função da não previsão orçamentária, essa coisa toda. E eu me lembro de conversar com você e você dizer que hoje em dia não é nessa linha que se trabalha, né? Quer dizer, houve um próprio convencimento por parte da advocacia pública com relação à administração, orientando a administração, de que não é o caso de fazer esse tipo de argumentação, porque esse tipo de argumentação não é razoável, não é isso? Os tribunais já rechaçaram a grande parte dessas razões, desses argumentos. O que nós fizemos foi comprar um enfoque que o juiz tinha a respeito da questão. Quando alguém chega pleiteando algo por conta de uma doença, aquilo vem à mesa do magistrado como um grande problema a ser solucionado. E o magistrado, ele tem qual saída? Diz ele que não é médico. Consequentemente, ele só pode se fiar naquele momento na palavra escrita de um outro médico, que diz, meu paciente necessita desse medicamento. Então, qual é naturalmente a tendência? Ele vai decidir liminarmente, né, no início do processo, obrigando o Estado a dispensar. E depois nós vamos conversar. Quer dizer, primeiro eu atiro, depois pergunto. O que nós fizemos? Tentar convencer o magistrado de que nós estamos tratando de um paciente ambulatorial. É um paciente que não tem uma emergência a ser solucionada. E que ele poderia ter um tempo, algumas horas, 72 horas, por exemplo, para nos questionar a respeito da dispensação. E o que a gente acabou vendo? Que boa parte dos pedidos, eles poderiam ser atendidos pela administração, sem que houvesse, por exemplo, a exigência de marca.
Se eu pedisse o medicamento pelo seu princípio ativo, pelo nome do medicamento, o Estado poderia fornecê-lo, porque isso faz parte do seu arsenal terapêutico. A marca específica eu não forneço. Então, o que nós começamos a descobrir em conjunto com os juízes? Que as ações eram, na sua maior parte, desnecessárias. E a gente começou a reduzir isto. E as ações foram minguando. Ao mesmo tempo, em parceria com a Secretaria, nós instituímos uma outra porta de acesso ao Sistema Único de Saúde. Secretaria da Saúde, né? A Secretaria da Saúde. Instituímos uma nova porta de acesso ao SUS, onde o paciente, munindo de uma prescrição, pública, particular, pouco importa, ele adentra essa porta e ele vai ser orientado e triado por um farmacêutico. Se o que ele pleiteia está no sistema, ele vai ser orientado para ir buscar aquilo imediatamente. Se o que ele pleiteia não existe no sistema, ele sai dali com um laudo a ser preenchido pelo médico dele, que vai tentar convencer o médico do Estado de que eu tenho uma situação excepcional e por isso eu sou merecedor de uma prestação também excepcional. Isto funcionou muito para a redução também da litigiosidade. Então, em 3 anos, nós tivemos uma redução de 70% da litigiosidade. Na capital de São Paulo? Na capital do Estado. O grande problema hoje é o interior. Então, hoje a Procuradoria está jogando suas luzes para o interior do Estado, no sentido de capacitar tanto procuradores como gestores de saúde que estão nas regionais, para que eles aceitem ou comprem a ideia desse plano piloto aqui instalado. Mudar o enfrentamento, abolir a tese jurídica. Vamos ter um enfoque que o juiz tem. É o paciente, a moléstia e o medicamento. Vai ser esse o enfoque que a gente vai ter dado. E o Estado, como eu te disse, num padrão ético. Se o paciente é merecedor da droga, ele vai recebê-lo. Se não for merecedor... Mesmo que ela não seja uma droga que esteja... Dentro do padrão do Sistema Sim. Único de Saúde. Ainda assim. Porque o que importa para o Estado é tratar uma pessoa doente. Então, eu acho que a perspectiva nossa em relação ao autor da ação judicial, ela tem que mudar um pouco. Ele não é um inimigo do Estado. Se ele é merecedor de uma assistência farmacêutica, é dever do Estado dar. Então, na verdade, eu tenho aí interesses que são convergentes, não são interesses divergentes. Lógico. Então, é dentro dessa acepção com que a gente trabalha hoje. Né? E Luiz, você acha que essa judicialização, vamos dizer assim, da questão dos medicamentos, ela teve influência na forma como a administração encara hoje essa questão, ou mesmo na relação de medicamentos que são fornecidos, ou você acha que isso não tem relação? No caso da AIDS, eu acho que teve, né? Porque, assim, historicamente, foram os pedidos judiciais que acabaram fazendo com que houvesse a política pública, né? de tratamento da doença. Isso. Mas isso se generalizou para outras áreas ou você acha que não é bem assim? Hoje é um pouco mais difícil tentar se tirar da ação judicial algo que merecesse ser introduzido em algum programa. Porque já tem muita coisa, né, nos programas. O que a gente está vendo hoje é simples forçação de barra da indústria farmacêutica sobre o médico prescritor. Então, nós temos aí levas e levas de ações judiciais, onde a gente identifica a indústria farmacêutica atuando para alavancar as suas vendas. Deixa eu até te pedir para você expor para a gente, quer dizer, a gente já teve casos aqui na Procuradoria, eu sei que você tratou diretamente com isso, que envolveram até situações de crime, né, com relação a essa área de medicamentos aí. Você podia relatar um pouquinho para a gente algum episódio desse tipo? Nós temos algumas investigações policiais em curso, porque agora a Procuradoria trabalha também em parceria com a Corregedoria Geral da Administração,
e no cargo um delegado no setor saúde, que virou nosso parceiro, desbravando aí a tentativa de golpes, fraudes contra o Estado. A nossa primeira atuação na área foi numa operação chamada Garra Rufa, é o nome de um peixinho que come pele. Esse peixinho era utilizado em tempos imemoriais como um tratamento para psoríase. E o nome foi utilizado porque nós tínhamos, na região de Marília, um médico prescritor, advogados e uma organização não governamental que se punham a serviço de laboratórios simplesmente para alavancar venda de medicamentos reputados caríssimos. E na ganância de ver a venda aumentada, de ver a contraparte do laboratório que remunerava advogados, remunerava a ONG, remunerava o médico, eles começaram a prescrever medicamentos para quem não estava doente. Pouco importava que tipo de moléstia tinha o paciente, era sempre a mesma droga prescrita, o mesmo diagnóstico, a mesma justificativa. Que é um remédio caríssimo. E um remédio caríssimo. O Estado despendeu à época coisa de 63 milhões de reais apenas no golpe desses 3 laboratórios. Hoje nós estamos indo a juízo, estamos preparando nossa primeira investida judicial nessa área para resgatar esse dinheiro que foi sorrupiado dos cofres públicos, mas o mais importante é preservar indenizações patrimoniais e morais aqueles pacientes que se viram de alguma forma enganados por esse esquema inescrupuloso que tanto prejuízo causou. Outras investigações em curso também estão apontando para laboratórios que, para obter o registro no Brasil, realizaram pesquisas clínicas e, na sequência, abandonaram os pacientes, levando-os a propor ação judicial contra o Estado, para que o Estado reassumisse o tratamento devido. Então, as investigações estão quase concluídas e as ações judiciais vão surgir também nessa sequência. Eu acho assim, do que você está falando, é importante a gente dar para as pessoas, né, para a sociedade, a dimensão do trabalho que é feito, né, pelo procurador do Estado nesse assunto, que é assim, de preservar o erário público, né, de preservar a saúde das pessoas, de preservar a ética pública também, porque acho mais importante, num primeiro momento pode-se imaginar, puxa, mas esse advogado ele está aqui para não deixar eu receber o remédio, e não é isso. Não, não é isso, né? não é isso. Não é isso. Efetivamente evitar os abusos. Hoje o porque também se o remédio, se a gente gasta demais com alguém que não precisa do remédio, algum outro, né, cidadão está ficando sem. Eu tenho um cobertor. Remédio, né? E ele é curto. Se eu puxar de um lado, eu estou descobrindo de outro. Lógico. Isso para o administrador é uma coisa muito clara. Despende-se muito dinheiro hoje com ação judicial, onde não há nenhum tipo de prioridade, onde não há nenhum tipo de planejamento prévio. As ações vão chegando, as ordens vão chegando, eu tenho que cumpri-las. E aí a gente se depara com algumas coisas que parecem estranhas. O SUS tem a obrigação de garantir assistência farmacêutica, que não tem nada a ver com simples fornecer medicamento. Eu posso estar fornecendo medicamento errado para uma pessoa que não necessariamente tem aquela patologia e causando um mal maior. Lógico. Né? Então, o que nós queremos fazer é resgatar um pouquinho também esse dever de prestar assistência farmacêutica, mas na sua acepção maior. Quer dizer, olhar com olhos críticos a terapia que está sendo proposta e saber o seu resultado. Nós precisamos de um retorno dessa terapia. Não é só o da medicamento. Até porque nós temos também aí uma visão conceitual um pouco diferente. Para nós que militamos na área, medicamento não é sinônimo de saúde. Medicamento é droga. E o medicamento ele só vai ser eficiente se ele trouxer um benefício maior que o malefício que naturalmente ele já causa.
Então tem que ser uma equação de custo-benefício muito bem posta, muito bem apurada. E essa relação não necessariamente existe para todas as pessoas em todo momento. Então eu estou fazendo o quê? Eu posso estar tratando mal alguém. Né? E dar medicamento não é assistir farmaceuticamente ou terapeuticamente a população. Luiz, quero te agradecer demais essa entrevista. Eu acho que foi muito esclarecedora, não só para a população, mas até para nós mesmos, procuradores. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, foi uma grande honra.